Olá pessoal, tudo tranquilo? Joia. Pessoal, dando continuidade então aos nossos estudos, iniciamos o estudo dos gases. Na aula anterior nós definimos as grandezas, as variáveis do gás, pressão, temperatura e volume. Então a pressão vai medir a agitação, a colisão das partículas do gás com as paredes do recipiente, pressão. Temperatura vai medir a agitação das partículas do gás, ok? Energia cinética. E o volume define o espaço que a partícula do gás ocupa. Ok. Agora, o próximo passo é nós definirmos a correlação entre essas variáveis. Ou seja, como que a temperatura, o volume e a pressão se correlacionam. Ok? Então, primeiramente, temperatura e pressão. Tá? Essa é a primeira correlação que a gente vai analisar. Tá. Então eu posso pensar da seguinte maneira. Quando você trabalha com temperatura, na verdade você está trabalhando com energia cinética, ok? Então eu posso pensar o seguinte: quanto maior for a temperatura do sistema, ok? Maior será a agitação das partículas, ok? Porque a temperatura mede exatamente isso, mede a energia cinética, agitação. Quanto maior for a agitação, maior será o número de colisões. Quanto mais a partícula está agitada, lógico que ela vai colidir. Desculpa. Lógico que ela vai colidir o maior número de vezes. Desculpa. Consequentemente, quanto maior o número de colisões, maior será a pressão do sistema. Conclusão: quando você trabalha com pressão e com temperatura, nós temos duas grandezas que são diretas, ok? Então nós temos grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, você aumenta uma, também aumenta a outra variável. Ok? Qual é a relação matemática entre duas grandezas diretas? Aqui o pessoal às vezes se confunde. Ó, deixa eu dar um exemplo. Eu vou fazer pressão vezes o volume. Desculpa. Pressão vezes a temperatura. Tem que dar um valor constante. Eu vou fazer a pressão dividido pela temperatura. Tem que dar um valor constante. Então, ó, aqui vou fazer 10 vezes 1 dá 10. E aqui 10 dividido por 1 dá 10. Vou aumentar a pressão. Ok? Vou diminuir, vai ficar mais fácil para você enxergar. E diminuir a pressão. Tem que dar 10. Então, eu tenho que aumentar a temperatura. Agora aqui. Se você... Opa. Se eu pegar e aumentar
a temperatura, eu vou ter que aumentar a pressão para continuar dando 10. Então, a relação direta é a divisão, né? Aumenta um, aumenta o outro. A multiplicação é a reação inversa. Diminui um, aumenta o outro. Tá? Então, é isso que você não pode confundir. Ok? Beleza. Então, quando você trabalha com grandezas diretas, a conclusão que você chega é que a relação matemática entre as duas grandezas diretas vai ser a divisão. Então, a pressão dividido pela temperatura vai dar um valor constante. Ok? E quando você divide, quando você pega um gráfico, e trabalha com duas grandezas diretas, eu coloco aqui a pressão e coloco aqui a temperatura, e nós vimos aula passada que a temperatura tem que ser em Kelvin. Todo estudo vai usar a temperatura na escala Kelvin, ok? Você vai ter uma reta que passa pela origem, tá? Ou seja, você aumenta a pressão, a temperatura vai aumentar também, porque são grandezas diretas. Aumenta um, você vai aumentar o outro também, tá? Beleza. A próxima relação, você vai trabalhar com a temperatura ainda, tá? E o volume. Tá. Opa. Eu posso pensar da seguinte maneira agora, tá? Eu vou aumentar a temperatura do sistema. Acabamos de ver que aumenta a agitação da partícula. E nós vimos que volume é o espaço que a partícula ocupa. Se a partícula vibra mais, o volume que ela vai ocupar é maior. Entenda isso. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui uma partícula de gás e ela está vibrando numa temperatura pequena. Então, o espaço ocupado pela partícula quando vibra vai ser esse. Ela vibra nesse espaço aqui. Então eu falo que isso aqui é um volume. Se eu pegar a mesma partícula, aquecer e ela começar a vibrar mais, o espaço ocupado será maior. Então o volume aumenta. Então toda vez que a partícula se agita, vai acontecer que o espaço ocupado por essa partícula aumenta. Então vai aumentar o espaço ocupado pela partícula. Não estou dizendo que a partícula vai dilatar. Não. O espaço que ela ocupa conforme ela vibra aumenta. Ok? Consequentemente, aumenta o volume dessa partícula. Ok. Portanto, de novo, eu vou trabalhar aqui com duas grandezas diretamente proporcionais.
Ok? Então, nós vimos que, de novo, a relação matemática que vai mostrar isso é o volume dividido pela temperatura, tem que dar constante. Ok? E também o gráfico disso, de volume por temperatura, tem que estar em Kelvin e também vai dar a mesma reta que passa pela origem. Ok? Beleza. E para a gente finalizar essas correlações, a terceira correlação, que é pressão e volume. Ok? Beleza. Aqui eu posso pensar o seguinte, que quanto maior o volume de um gás, né? Quanto maior o volume do recipiente que vai conter esse gás, maior o espaço que esse gás vai ter para ocupar, maior o espaço livre que esse gás vai ter para se movimentar. Então, maior o espaço, vou colocar aqui, ó, entre aspas, ó, livre, que esse gás vai se movimentar, ok? Então, quanto maior o volume do recipiente, mais livre a partícula do gás está. Se ele está mais livre, se ele tem mais espaço para vibrar, diminui o número de colisões, ok? Portanto, diminui a pressão deste gás. Então agora nós temos duas grandezas inversas. Então nós temos duas grandezas inversamente proporcionais. Ok? Portanto, a relação matemática entre a pressão e o volume é a multiplicação, grandezas inversas, ok? E esse gráfico de pressão por volume vai dar não mais uma reta, tá? Mas sim uma parábola. Opa! 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 Tá difícil, hein? Aí aqui é difícil fazer isso aqui, viu? Vou fazer ao contrário, vamos ver se dá certo. Ah, o contrário saiu. Ok? Então, grande pressão, pequeno volume. Grande volume, pequena pressão. Tá? Grandezas inversas. Beleza? Ok. Vamos para a primeira questão.
Considere os frascos a seguir contendo as respectivas substâncias químicas nas condições ambientes, 25 graus e 1 atm. Sal de cozinha, água, deve ser água líquida pelo jeito aqui, né? CO2, oxigênio e hélio. Indique os estados físicos de cada substância contida nos frascos. Bom, aqui deve ser pelo jeito sólido, aqui pelo jeito é líquido, porque a água não está ocupando todo o espaço disponível. Então aqui deve ser gás, aqui gás e aqui também gás. Todo o espaço está sendo ocupado. Qual frasco contém o gás que mais se assemelha ao modelo ideal? Justifique. O que é esse modelo ideal? O modelo ideal é quando as partículas do gás, ela tem que ser pontiforme, ou seja, pontiforme quer dizer que não tem dimensão, então as partículas é pontiforme, igual você trabalha lá em física, quando você compara o movimento de um veículo com o movimento do ônibus. Tá? Eu vou dizer que o deslocamento aqui, né, o veículo em relação ao ônibus é pontiforme, não tem dimensão. Tá? E as partículas do gás não sofrem interações, ou seja, dipolo induzido, dipolo permanente e ponte de hidrogênio. Não existe isso, tá? Não tem interações. E as partículas, ou seja, o gás que mais se aproxima dessa condição é o gás nobre. Todo gás nobre, você diz que ele não tem interações, tá? Então a resposta da letra B é o hélio, porque o gás nobre não tem interação e eu considero as partículas desse gás como sendo pontiforme. Questão segunda. Os frascos a seguir contêm argônio, que é uma substância cuja concentração no ar atmosférico é de 1% aproximadamente. Assinale em qual frasco essa substância apresenta um comportamento mais parecido com o modelo ideal. De novo, né? Pontiforme e sem interações. Ó, aqui, pelo que dá para você perceber, você percebe aqui que a temperatura aqui é maior do que aqui. Ó, o termômetro aqui no recipiente 1 parece que está marcando aqui a temperatura, né? E no 2 é aqui, ó, aparentemente. Então, a temperatura do termômetro 1 é maior do que a temperatura do termômetro 2. Ah, o que isso tem a ver? Ué, a agitação. Então, a agitação no termômetro 1 é maior. Se no termômetro 1 agita mais, então as partículas interagem menos. Uma partícula passa mais rapidamente perto da outra. Não dá tempo de interagir. Aqui, como a agitação é menor, porque a temperatura é menor, as partículas passam perto de si, uma da outra, né? Mais lentamente, então dá tempo de interagir. Ok? Então, resposta. Quanto maior a temperatura do sistema, maior será a agitação das partículas, portanto, menor
suas interações. Então aqui eu vou tirar que isso você consegue visualizar no frasco 1. Ok? Então a resposta correta, frasco 1. Beleza. Questão terceira. No laboratório, para determinar a pressão de substância gasosa no interior de frascos, podemos efetuar a leitura direta a partir dos nanômetros acoplados ao tubo 1. Aqui, ó, nanômetro é o aparelho que mede pressão. Calcular a pressão por meio do tubo em U, contendo mercúrio acoplado aos frascos 2, 3 e 4. Então aqui tem mercúrio, tá? Indique quais são as pressões que esses gases exercem nos frascos 2, 3 e 4 na unidade milímetro de mercúrio. Cara, ó, tá aberto o frasco, ok? Se tá aberto o frasco e ele não falou nada, eu considero que eu vou estar ao nível do mar. Toda vez que não fala nada, eu considero isso. Portanto, a pressão atmosférica é de 1 atm. Então, aqui, ó, sobre a abertura, tem 1 atm. E a coluna de mercúrio está exatamente na mesma altura que o gás exerce a pressão. Então, o gás ele vai empurrar o nível de mercúrio para lá. E o ar empurra o mercúrio para cá. Quando os dois estão na mesma altura, eu digo que a pressão do gás se iguala à pressão atmosférica. Então, no recipiente 2, a pressão do gás é igual à pressão atmosférica, que é igual a 1 atm. Só que ele pede em milímetros. Você viu na aula passada que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Beleza. Olha o recipiente 3. A pressão que o gás está exercendo aqui consegue deslocar o mercúrio, empurrar o mercúrio 10 centímetros a mais do que a pressão atmosférica. 10 centímetros a mais. Então, eu posso dizer o seguinte, que a pressão do gás, a pressão que o gás empurra a coluna de mercúrio é maior do que a pressão atmosférica. É maior em quanto? 10 centímetros. 10 centímetros é 100 milímetros, né? Centímetro, milímetro. Então a pressão do gás vai ser a atmosférica mais 100 milímetros. 860 milímetros. E olha o 4. Quem está empurrando agora mais fortemente o mercúrio é o ar. Olha lá. Porque o gás está empurrando a coluna mais fracamente. Aqui eu tenho que a coluna se deslocou 6 centímetros para dentro do gás. Então no recipiente 4, carambola. No recipiente 4, a pressão do gás
é menor do que a pressão atmosférica. Menor em quanto? Menor em 6 milímetros. Desculpa, 6 centímetros. 60 milímetros. Portanto, 700 milímetros de mercúrio. Tá? É assim que eu tenho que ler. Quanto que o gás empurra a coluna e quanto que a atmosfera empurra a coluna. Tá? Quem se desloca, o lado que se desloca a coluna, tem pressão menor. Tá? Então, a coluna deslocou para o lado da atmosfera, a atmosfera é menor. A coluna se deslocou para o lado do gás, a pressão do gás é menor. Ok? Quarta questão. Sabes que quanto maior a altitude, mais rarefeito fica o ar. Ou seja, rarefeito, menos ar vai ter. Ok? Vimos isso aula passada, né? Quanto mais alto você tiver, menos ar, menor a coluna de ar sobre um ponto. Quanto menor a altitude, mais baixo, maior a coluna de ar sobre um ponto. Vimos isso aula passada. Menor a quantidade de ar disponível na região. Essas quantidades menor de ar tornam mais difícil a respiração quando, por exemplo, se escala uma montanha elevada. A figura a seguir ilustra tal efeito. Observe o esquema e complete. Nível do mar 1 atm, sem dúvida, 760 milímetros de mercúrio. Agora aqui eu tenho 0,92 atm. Então como é que eu vou fazer a correlação? Se uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, quando eu tiver 0,92 atm, vou ter X. Ok? Então, 960, melhor dizendo, vezes 0,92 vai dar 699,2 milímetros. Então aqui 699,2. Ok? A questão quinta, ela diz o seguinte: uma residência possui uma caixa d'água cujo volume é de 1 metro cúbico. Observando a conta de água, o proprietário dessa residência notou que o consumo mensal era de 20 mil litros. Eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Nós vimos isso na aula anterior. Ok? Se o consumo é de 20 mil litros, então 20 metro cúbico. Ok? Beleza. Mantendo essa média de consumo mensal, posso afirmar que o volume de água consumido num período de um semestre, se um mês eu consumo 20 metros cúbicos, no semestre, ou seja, em 6 meses, vou consumir Y. Ok? Vai dar 120 metros cúbicos de água. Ou seja, a caixa d'água tem 1 metro, né? 1 metro cúbico. Então, 120 caixas d'água. Ok? A alternativa C.
meia dúzia, transforma em litros. Ó, cara, aqui eu preciso fazer a seguinte relação, senão é considerado errado. 1 litro são 1000 ml. Eu preciso escrever isso. Eu não posso fazer direto, ok? Porque é uma questão dissertativa. Num vestibular, se você colocar apenas 0,35 litros, estará errado, tá? Eu preciso mostrar para o caro examinador que eu sei a correlação entre as grandezas. Eu sei que 1 litro são 1000 ml. Do mesmo jeito que eu sei, na questão no item B, que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Porque ml e centímetros cúbicos são grandezas que se equivalem, ok? 1 centímetro cúbico é 1 ml, tá? Então eu preciso mostrar que eu tenho esse conhecimento. Ou seja, não pode colocar de maneira direta a resposta, tá? Principalmente se for vestibular, né? Agora eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Portanto, 30 metros cúbicos vai dar 30.000 litros. Ok? Então tá. Cuidado, não faça as conversões de maneira direta, hein? Tá? Senão você pode perder no vestibular, né? Uma questão que é simples, perder só porque você representou de maneira errada, equivocada. E a última, o item D, você sabe que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Portanto, aqui sim, né? Eu posso dizer que eu tenho 20 litros. Aqui pode ser direto, tá? E a questão 7 e última, ele pede para você trabalhar com as escalas em Kelvin, tá? Com a escala em Kelvin, melhor dizendo. Então vou fazer direto, tá? A primeira, o primeiro item é, na verdade, aplicando a fórmula, né? O Kelvin é o Celsius mais 273. Essa aqui é a correlação. Então, primeiro, eu vou fazer... Agora eu posso fazer direto porque eu já coloquei a fórmula, tá? Então, 27 mais 273, 300 Kelvin. Segundo, 0 graus Celsius. Então, aqui eu coloco 0, 273 Kelvin. Terceiro, 100 Celsius. Então, aqui eu ponho 100, vai dar 373 Kelvin. E o quarto, menos 127 Celsius, graus Celsius, eu ponho aqui menos 127, vai dar 0 Kelvin. E o item B, ele pergunta qual o significado físico da temperatura absoluta ser igual a 0. Então, o 0 absoluto, ou seja, 0 Kelvin,
vai indicar para a gente que, como a temperatura está igual a zero e a temperatura ela mede a agitação, você acabou de ver isso na teoria, então você pode dizer que o zero absoluto é a ausência de agitação das partículas. Das partículas do gás, né? Ok? Então, era isso para hoje. Beleza? Abraço, bons estudos, beijo no coração, fique com Deus e até o próximo encontro. Até mais.